Olá, meu povo, tudo bem? Dia 11 de julho de 2023, dia de São Bento. Que a gente possa hoje clamar ao Espírito Santo para nos conduzir nessa palavra de hoje, num dia tão especial, dia de São Bento, abade, exorcista. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem dois pontos que quero meditar com vocês hoje. Esse finalzinho aqui, né, em que o Senhor fala: vendo Jesus, a multidão compadeceu-se dela porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Como é necessário o pastor na nossa vida, né? Nós somos as ovelhas. E as ovelhas sem pastor, elas ficam perdidas, desorientadas, correm perigo, né, do lobo vir e comê-las, né? E o lobo como inimigo na nossa vida. Que a gente possa orar pelos nossos bispos, nossos sacerdotes, para que o Senhor envie mais e mais sacerdotes, mais e mais pastores para cuidar e proteger das suas ovelhas, que somos nós. Nós precisamos de orientação, nós precisamos de direcionamento, senão a gente se perde em meio a esse mundo tão caótico em que vivemos. Nesse mundo que cada um quer pregar o que bem entender, quer interpretar a Bíblia como bem entender, né? Você imagina numa escola o professor dando um texto e cada um interpretar como quer, que bagunça que será a aula, né? Porque o professor não vai chegar... quer passar um exercício e falar: não concordo com isso porque é assim que eu acho, e mudar tudo, né? Então, que possamos orar para que Deus envie operários. Lembrando aqui agora de uma vez que o padre Cristóvão, o padre aqui da paróquia, ele é polonês, ele foi coroinha e aluno de São João Paulo II, uma honra, né? E ele falava que na Polônia teve um boom, né, nos seminários, na época de São João Paulo II, tanto que vieram muitos para o Brasil, né, sacerdotes, tem ele, tem o Padre José aqui, né, e tem outros aí espalhados, que vieram para cá, porque aqui não tinha sacerdote, então a Polônia, ela distribuía sacerdotes para o mundo todo. Hoje lá os seminários estão vazios. E ele falou: o Brasil agora está à frente de nós com seminaristas, isso é uma alegria para nós. Mas nós precisamos de que o mundo todo, né, não só o nosso Brasil, mas outros países se convertam e que venham mais pastores, né? Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita, então que possamos clamar ao Senhor para que envie mais sacerdotes, né, mais bispos, porque o trabalho é grande. Nós vivemos um mundo caótico, um mundo que está perdido, ovelhas totalmente perdidas, se perdendo mesmo, gente. Em meio a tanta ideologia, em meio a tanta coisa louca acontecendo. E o segundo ponto é a primeira parte do Evangelho que fala: apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar.
E aí eu falo de São Bento, né? Hoje, dia de São Bento. São Bento, a oração de São Bento é uma oração exorcista. Então, é de costume, né? É de costume não, né? Antigamente até o padre também falava que quando eram construídas as casas e qualquer coisa, eles pegavam a medalhinha de São Bento e eles botavam dentro da parede ou nos alicerces, que é para o mal não entrar. Não como... a gente deve andar com a medalha de São Bento, sim, como proteção, mas não como amuleto. É que a palavra me fugiu. Não como amuleto. Não adianta você andar com uma cruz, com uma medalha, se você não orar, se você não tem fé e se você tiver aquilo realmente como um amuleto, não vai resolver. Você precisa crer, você precisa orar, jejuar, meditar a palavra e pedir com devoção, né, a proteção. Então, que possamos hoje pedir a São Bento a proteção dele contra todo o mal, não só sobre a nossa vida, a nossa família, mas no mundo. O mal querendo dominar esse mundo. Mas nós cremos que o Senhor vencerá e que São Bento possa nos auxiliar, né, contra essa batalha, contra o mal, que é aquilo que a gente lê lá em Efésios, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. E esse é o auxílio que temos de São Bento. Que possamos finalizar a meditação de hoje com a oração de São Bento, clamando a sua intercessão e a sua proteção. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. São Bento, rogai por nós. A paz de Jesus e o amor de Maria, até amanhã.